Bilionários, grandes corporações, todo tipo de monstruosidade da elite financeira mundial se reúne hoje em Davos, discutindo coisas como o novo normal, energia limpa, novo tipo de alimento, a crise energética, etc. Eles vão ficar se elogiando e se gabando como podem ditar o curso da humanidade e, na verdade, é só para tornar o mundo cada vez pior. Meus amigos, é o seguinte, quero conversar com vocês rapidamente sobre o encontro de Davos, a Conferência do Fórum Econômico Mundial, que está acontecendo agora. Bom, esse encontro anual é onde as pessoas vão até o Klaus Schwab, o alemão socialista que ganha mais de $1 milhão por mês, para falar que você não vai ter nada no futuro, mas vai ser feliz, que você vai ter um chip cerebral, de que o mundo será melhor se pessoas como você, que está me assistindo aí do outro lado, comerem minhoca, comer carne sintética, ao invés de comer aquela picanha suculenta, aquela proteína natural. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas importantes e eu acho que no decorrer da semana vou precisar vir aqui e conversar sobre o que foi falado ali no Fórum Econômico Mundial. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Antes de colocar na tela, eu vou dar uma pausa rapidinha de 3 segundos para pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho para todas as notificações. É muito importante você me ajudar agora a fazer esse vídeo, alcançar o máximo de pessoas e esse canal também crescer. Deixando o seu joinha, se inscrevendo, tocando o sininho, eu conto com você. Vai lá. Meu muito obrigado, foi muito importante. Olha aqui, estou colocando na tela agora para vocês essa matéria aí do Zero Hedge, está falando justamente sobre o evento, né? O evento anual, a conferência anual, o encontro anual de Davos. Só um detalhe, aqui no Brasil, o Nine vai enviar o Haddad, economista, que não é economista, porque ele ganhou o diploma de economia colando nas coxas, ele mesmo falou, confessou isso, e vai enviar, né, a Marina, que é a eco-xiita. Vai representar muito bem, já que essa é a prioridade. A prioridade é um castelo construído em cima da areia e vai desmoronar com qualquer vento, com qualquer tempestade. Tem filantropos, né, grandes nomes que fazem contribuições para grandes movimentos sociais. A exemplo, né, não sei se o Soros vai estar lá, mas seus representantes estarão. Soros, que despejou aqui um caminhão de mais de 100 milhões de reais em apenas um ano nas ONGs, nos movimentos sociais, a agitação. Ele tinha feito isso na Colômbia, teve agitação na Colômbia, fez isso no Chile, e o Boric chegou ao poder. Então tudo que tem a ver com a agenda progressista tem as patas fétidas do Soros, que também terá seus representantes lá, ou estará no Fórum Econômico Mundial. O governador de São Paulo, né, Tarcísio, também estará lá no Fórum Econômico Mundial. E outros representantes da elite econômica brasileira. Mas no site do Fórum Econômico Mundial, algumas pautas são importantes e eu converso com vocês das outras questões. Bom, olha aqui, as pautas que estão como pauta padrão, tá? Dentro do elogio do ego, né? De como eles podem desgraçar com a vida das pessoas, dizendo ali como eles ditam o curso da humanidade, como o próprio Klaus Schwab disse. Vocês aqui podem ditar o futuro. Enfrentando as crises de energia e alimentos no contexto de um novo sistema. Eles amam isso, um novo sistema, um novo normal, né? E por aí vai. Um novo sistema de energia, clima e natureza. 2. Enfrentando a atual inflação, baixo crescimento, alta dívida econômica no contexto de um novo sistema de investimento, comércio e infraestrutura. São 2 pontos aqui, esses 2 pontos conversar com você. Basicamente eles estão dizendo um novo contexto de alimentos. Novo contexto de alimento, vou mostrar, é isso aqui, ó, que eu já tinha falado com vocês com uma certa frequência, mas inclusive na introdução aqui, em tom irônico, eu cheguei a comentar. Mas essa é uma pauta, né? Isso está se avançando na União Europeia, avançando em vários outros países, ok? E está sendo aqui um campo de teste, como as pessoas serão preparadas através de informações que vão receber dos digitais influencers, dos portais de notícias, sobre como é bom, agradável comer um inseto, comer uma baratinha bem crocante e comer um gabiru desse aí que você está vendo. Tem gosto de carne de verdade. Butterburgers atingirão a produção em massa para ajudar a alimentar o mundo. Em Israel já tem até uma impressora 3D para carne sintética. Tá essa foto maravilhosa. Então isso aqui é uma realidade. O Fórum Econômico Mundial já está defendendo essa pauta que está conectada à sustentabilidade, que é a agenda das Nações Unidas, Agenda 2030 da ONU. Então essa é uma realidade. Quando eles falam, aí que eu vou mostrar para você agora, novamente eu vou voltar lá aquela pauta. Quando eles falam sobre a agenda do Fórum Econômico Mundial, que são crise
né, a crise de energia e alimentos no contexto do novo sistema de energia, clima e natureza, eles estão falando sobre a redução, né, da produção de carne bovina, do comércio de carne bovina, redução das áreas de pastagem, redução do pum da vaca, que segundo a Anitta é o problema do mundo. Isso você vê algumas revoltas na Europa, por exemplo, vocês viram na Holanda e em alguns outros países, os produtores revoltados, fazendo grandes protestos, fazendo inclusive paralisações. E aqui a questão da energia e clima. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui, que a Greta não aprova essa matéria que eu vou mostrar para vocês, e o Fórum Econômico também não aprova. Porém, o que eu mostro para você é que, de fato, isso daqui é mais um tiro no pé. Enquanto a Greta estava marcando um seminário para aquecimento global nos Estados Unidos, teve que cancelar porque congelou tudo. Lembra daquele ciclone bomba, há 2 semanas atrás, que congelou parte dos Estados Unidos? Congelou mesmo. Agora saiu uma matéria que, inclusive, aprovada por um painel da ONU, que camada de ozônio se recupera, limitando o aquecimento global em 0,5 graus Celsius, meio grau Celsius. Significa que o planeta ele vai reduzir a sua temperatura até 2045, mais ou menos, porque o tal buraco na camada de ozônio, ele tende, por estudos, a regredir. Matéria que você está vendo do jornal alemão, Deutsche Welle. Há pouca ciência nesse alarmismo, nessa histeria, que é muito mais um discurso político, ideológico e financeiro, econômico, do que, de fato, um discurso sobre ciência ambiental. Sou formado em meio ambiente, só para você saber, beleza? Então, tenham clareza disso, que quando o Macron, quando o Papa, quando o Klaus Schwab, contra essa elite da esquerda globalista, está usando os seus peões, sua massinha de manobra, que estão fazendo histeria, protestos, estão colando suas mãos em esculturas, e etc., como Greta e essa galera da cultura woke, estão desesperados, é só histeria, tem pouca ciência nisso. Quando tem ciência, esses argumentos desmoronam, como esse aqui, que o tal buraco na camada de ozônio, que é um movimento muito mais cíclico, tá? Muito mais cíclico, porém, há interferência do ser humano. É claro, qualquer ação no meio ambiente é uma interferência, ok? Só que a proporção que eles dão desse apocalipse climático é muito mais uma peça de marketing, é uma peça mercadológica, está ligado objetivamente aos seus interesses desses mega empresários, dessa elite mundial, do que, de fato, uma necessidade de atingir um objetivo ambiental. Então, deixa eu voltar para cá, falar sobre os outros objetivos do Fórum Econômico Mundial. Lembrando, eu vou ter que vir aqui depois para conversar com vocês sobre isso. Enfrentando a atual inflação. Isso aqui é interessante, porque, gente, os bancos dos Estados Unidos estão se preparando para uma crise financeira. Então, eles vão discutir essa realidade, que é uma realidade que a própria ONU apresentou em um dos seus painéis, que é a estagflação. Quer dizer, a economia não cresce, a economia está estagnada e precisa lidar com o demônio da inflação que eles não conhecem muito bem. Nós, os países latino-americanos, conhecem muito bem a inflação. E agora no Brasil isso é até um alerta. Eu vi até uma palavra profética sobre esse período que o Brasil entrou agora por causa do Nine, por causa do Haddad, políticas econômicas equivocadas, que está fazendo o próprio Itaú, que fez o L, que fez de tudo para colocar o Nine lá, tirar do Chilindró e colocar na cadeira presidencial. Até o próprio Itaú já ligou o sinal de alerta. Grandes empresas fechando no Brasil e anunciando demissões em massa. Então, quer dizer, eu já vim falando isso com vocês já há um tempo, a bolha vai estourar. Então, o próprio Fórum Econômico Mundial vai trabalhar essa questão, que é um novo sistema de investimento, comércio e infraestrutura. Já falo de comércio, infraestrutura e investimento, mas deixa eu falar sobre crise financeira. Ok, eu separei para vocês uma matéria rápida, só para ilustrar o que está acontecendo em termos de mercado financeiro. Olha aqui, ó. Vou colocar 2 matérias. Primeiro essa aqui, ó, que é um portal lá da Índia, dizendo o seguinte, ó, grandes bancos dos Estados Unidos se preparam para a recessão. Então, por exemplo, o JP Morgan e vários outros bancos dos Estados Unidos estão fazendo uma grande reserva para que as pessoas tenham acesso devido à inflação e estagnação econômica. Ou seja, é um cenário de crise econômica. Uns falam de grande crise econômica, de grande recessão, outros falam em estagflação. Mas é fato que teremos um cenário não muito agradável para os Estados Unidos e muitas outras nações da Terra. Aqui, ó, também um outro portal destacou para a gente a mesma questão, que é, se eu não me engano, é o Wall Street Journal.
Tá vendo? Grandes bancos americanos estão se preparando para recessão e um ano difícil. Mais ou menos é o que eles estão destacando. Deixa eu ver se eu coloco para vocês no tradutor. Mas ainda não estão sentindo a onda. Quer dizer, os maiores bancos da América estão se preparando. É a mesma coisa que eu coloquei para vocês naquele portal lá do portal indiano, relatando esse fato. Olha, tem uma crise vindo por aí, né? E essa crise está ligada à inflação, baixo crescimento econômico e à inflação consumindo o poder de compra do norte-americano e vários outros países do mundo. Lembrando, gente, que os bancos norte-americanos, né, são referência para o mundo. São referência para o mundo. Lembrando que a última grande crise financeira foi a quebra dos bancos, né, nos Estados Unidos, a exemplo do Lehman Brothers. E aí levou, por causa da crise do setor imobiliário, levou o mundo a uma grande crise financeira e, mais uma vez, o mundo vai enfrentar essa crise. Mas, ao se deixar essa elite, eles preferem continuar lavando dinheiro lá na guerra da Ucrânia. Mas aqui, ó, colocando para vocês aqui, voltando lá àquele ponto. Então, sobre um novo sistema de investimento e infraestrutura. Por quê? Olha o que está acontecendo com a China. Então, há um problema na cadeia de abastecimento, cadeia de suprimentos do mundo, porque com as subnotificações, né, do CVD lá no Dragão do Oriente, né, lá na China, automaticamente os fechamentos das cidades, zonas produtoras, regiões produtoras, pode bagunçar o mundo como bagunçou. Há também uma realidade aí, que é a invasão em Taiwan, o conflito entre China e Taiwan, o que vai mexer diretamente na economia mundial por causa do mercado de produção de chips, tá, e de semicondutores, que Taiwan é o polo mundial. Então, o que está sendo discutido aqui? Está sendo discutido crise, né, no Indo-Pacífico, está sendo discutido crise energética na Europa, né, ao que tudo indica, há uma pressão para o Putin renunciar, ele vai renunciar, não vai concorrer em 2024, é o que dizem, tá, por sua questão de saúde, para ele tentar evitar um golpe também e acabar não sendo dizimado, ele vai renunciar, vai se afastar e vai preparar uma nova pessoa para assumir o cargo, que vai estabelecer um certo diálogo, ok? Mas há uma crise energética na Europa, há uma crise mundial, tá? E a Europa agora está se ressignificando, mas a economia de guerra está em ação, tanto na França, como no ano passado o Macron já acionou a economia de guerra, como vários outros países, a Alemanha recorrendo à Noruega para comprar gás, né, substituindo aí a matriz original, o país que era o grande fornecedor de gás para a Alemanha, que era a Rússia, agora já é a Noruega, substituindo, saiu um relatório esse mês. Então, há uma crise energética, há uma crise de cadeia de suprimentos, e há um outro fator aí, esse mundo agora multipolar. Quer dizer, agora você tem um BRICS, né, tem uma força que é a presença da China, da Rússia e ainda possivelmente países do Golfo, a África do Sul, você tem Brasil, você tem os outros países latino-americanos alinhados a uma questão política e ideológica que também podem agregar Venezuela, são as narcoditaduras aqui da América Latina, e você tem da Colômbia, vários outros países que podem agregar nisso. Então, o mundo está entrando em novos desafios, e é claro que eles estão preparando tudo para a NOM, né? Bom, o outro assunto que estará em pauta aí é o grande reset, o ótimo reset, o novo normal, reconstruir melhor, que é um tema da ONU, é um tema do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e é um tema do próprio Fórum Econômico Mundial, que é reconstruir melhor. Eles querem provar para você, aqui vão falar isso também, né, como o mundo será melhor com as tecnologias no corpo, né, com o 5G, como o mundo será melhor também com as CBDCs, que oferecerão um controle total sobre a humanidade, né, que é a proposta deles. As CBDCs são as moedas digitais dos bancos centrais. Tenham clareza que depois dessa reunião aqui vocês verão mais informações na mídia sobre as moedas digitais dos bancos centrais. Então, isso é interessante nós pensarmos aqui também, tá? Que eles vão falar isso com muita clareza. Mas o grande interesse do Fórum Econômico Mundial também será discutido, debatido, e eles já estão falando há um tempo sobre essa cúpula mundial para combater a desinformação e a fake news. Eles querem transformar os crimes reais e mais importantes que acontecem no mundo, os invisíveis, como se eles não existissem. E os piores crimes que acontecem hoje são os crimes de discurso de ódio, fake news, a desinformação. Na verdade, é uma inversão total de valores.
A inversão total de valores não acontece só nos concursos de Miss, tá bom? Não acontece só na questão da política, da ideologia de gênero, essas palhaçadas todas. O que acontece é que a inversão também ela faz você não reconhecer os problemas reais. Então, o que eles querem fazer nesses fóruns, pode se preparar, que vai ser muito discutido, é criar uma cúpula mundial para a desinformação, o discurso de ódio e crime de fake news, ok? Então, para eles, a opinião precisa ser criminalizada, enquanto, na verdade, eles escondem os maiores crimes, que é o tráfico humano, tráfico de órgãos, os crimes contra a humanidade, que eles mesmos promoveram, né, e que agora eles precisam, inclusive, contratar jatinhos privados para levá-los até Davos, mas fazem questão de pedir pilotos que não receberam, tem depoimento aí de um piloto que veio a público e denunciou que eles, os bilionários, para poder ir até Davos, solicitaram que fossem pessoas que não receberam o soro milagroso. Será por quê? Vejam a informação de hoje, que uma estrela aí do American Idol, reality show lá dos Estados Unidos de música, né, se foi hoje, né? Cuidado, o coração. Então, vejam, eles querem falar para você que os crimes contra a humanidade, 1.200.000 crianças que desaparecem, não é verdade? A lavagem de dinheiro, que é como eles fizeram lá com a guerra na Europa, o modo como eles manipulam a informação, o modo como eles controlam as pessoas, os experimentos que eles fazem, a grande crise que está diante de nós, esses não são crimes. Crime mesmo é a sua opinião na internet. Vocês estão vendo isso aqui no Brasil, mas isso já avançou inclusive na Europa. Tem painéis de discussão sobre uma comissão europeia para desinformação, discurso de ódio, etc. Então, o grande crime é uma cristã parar em frente a uma clínica de Moloque que retira os pequenos a fazer uma oração na mente. Esse é o crime, porque eles não cometem crime. Eles estão ali se elogiando, massageando, um lambendo o outro e discutindo como eles podem prejudicar a vida de toda a humanidade. Mas, nesse futuro distópico, as pessoas não terão nada, não poderão falar nada, mas ainda assim vão ser felizes, de acordo com Klaus Schwab, o alemão socialista que ganha mais de $1 milhão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os homens fazem planos, mas a resposta final só vem da boca de Deus. Paro por aqui. Não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.